Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu, Pedro e a Ellen vamos trazer um trabalho de extrema importância para as nossas vidas e que certamente vocês já ouviram falar. Vocês conhecem a sigla DTN? Essa sigla é uma abreviação para Doenças Tropicais Negligenciadas. Mas quais doenças são essas? As doenças tropicais negligenciadas são enfermidades que atingem principalmente pessoas pobres que vivem em países tropicais. Elas recebem esse nome porque, mesmo sendo muito comuns nessas populações, não recebem investimento suficiente das indústrias farmacêuticas. Isso significa que faltam pesquisas, vacinas, remédios eficazes e até mesmo tratamentos que possam realmente curar essas doenças. Existem mais de 20 doenças consideradas negligenciadas, causadas por vírus, bactérias, protozoários e vermes eumintos, onde podemos listar alguns vetores dessas doenças, como por exemplo a dengue, transmitida pelo mosquito da dengue, a leishmaniose, transmitida pelo mosquito palha, a doença de Chagas, transmitida pelos barbeiros, a sarna, também chamada de escabiose, transmitida por algumas espécies de ácaros, e também a esquistossomose, que são transmitidas por cercárias, e a raiva humana por saliva de animais contaminados. Mas Pedro, por que essas doenças são tão ignoradas? Então, gente, isso ocorre porque elas afetam, em sua maioria, pessoas pobres e marginalizadas, que não têm condições de pagar por tratamentos caros. Isso faz com que as empresas farmacêuticas não tenham interesse econômico em investir nessas pessoas, já que não teriam lucro. Esse cenário revela um lado cruel da sociedade, onde o lucro ele é colocado acima da vida humana, e quem sofre é quem vive em situação de vulnerabilidade. Mas agora vamos focalizar o nosso vídeo no estado de Minas Gerais, e mais especificadamente na cidade de Juiz de Fora, abordando as principais doenças endêmicas, ou seja, que já se estabeleceram nessa região. Entre as DTNs mais comuns de Juiz de Fora, temos a conhecida e temida dengue. Para isso, vamos falar então sobre um dos locais mais conhecidos da região de Juiz de Fora, que é o Rio Paraibuna. Mas antes, vamos entender um pouco mais sobre o vetor que é responsável pela transmissão da dengue, também conhecido como Aedes aegypti, que tem como características asas translúcidas, apresentando riscos brancos no dorso, cabeça e pernas. E agora, observando um exemplo de uma das enchentes ocorridas no Paraibuna em 2020, vamos focalizar naquela lixeira laranja bem ali. Bom, basicamente, após a enchente, o lixo que estava exposto naquele local foi carregado pela água, se depositando logo em seguida. Com isso, o restante das águas da enchente foi se acumulando com esse lixo, levando ao aumento na população de mosquitos e, consequentemente, afetando as pessoas que habitam ali. Mas não podemos vincular a proliferação da dengue como apenas erro nosso. Isso vai muito além da culpa individual, como no caso de chuvas que caem em terrenos de mata que não possuem boa infiltração dessa água no solo. Com essa acumulação de água, também há uma procriação elevada de mosquitos da dengue. Assim, é essencial que nós verifiquemos vasos de plantas e caixas d'água, eliminando os focos dos mosquitos, retirando água de pneus e virando garrafas que possam reter água, exigindo também do governo programas de coletas seletivas para o seu bairro, para destinar o lixo em locais corretos. E partindo disso que a Ellen falou, vamos entender um pouquinho então sobre os sintomas da dengue. Então, pessoal, quando uma pessoa está com dengue, os principais sintomas são febre alta, dor de cabeça principalmente atrás dos olhos, enjoo, cansaço, dores das articulações e manchas vermelhas pelo corpo. Depois da fase mais intensa da doença, o paciente entra na fase de recuperação, quando os sintomas começam a diminuir. No entanto, alguns sinais merecem mais atenção, que podem indicar a forma mais grave da dengue, também chamada de dengue hemorrágica. Esses sinais são dor forte na barriga, vômitos frequentes, tontura ou sensação de desmaio, dificuldade para respirar, sangramentos pelo nariz, gengivas ou fezes, além do cansaço excessivo e irritabilidade. Esses sintomas são perigosos, porque podem estar ligados à perda de líquidos do sangue, sangramentos graves ou problemas em órgãos importantes do corpo, o que pode colocar a vida da pessoa em risco. Por isso, ao perceber esses sinais, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente. E como nós sabemos que a dengue é causada a partir do vírus DENV, vamos entender um pouquinho então sobre o diagnóstico. Então, gente, não é sempre necessário fazer exames específicos para tratar a dengue, pois o tratamento costuma ser baseado nos sintomas que a pessoa apresenta.
Mesmo assim, existem exames de laboratórios que ajudam a confirmar o diagnóstico. Alguns exames conseguem identificar o vírus nos primeiros 5 dias da doença, enquanto outros detectam anticorpos a partir do 6º dia, mostrando que o organismo está reagindo à infecção. Então, pessoal, se tratando com relação ao tratamento, certamente vocês já ouviram falar com relação à vacinação. Essa vacinação surgiu como uma grande esperança no combate à dengue. Ela começou a ser aplicada em fevereiro de 2024 e apresentou cerca de 74% de eficácia, ou seja, a maioria das pessoas vacinadas não adoeceu. Neste ano, o Brasil passou a contar com a primeira remessa de vacinas produzidas 100% no país, aplicadas em dose única, onde a Anvisa autorizou o uso da vacina contra a dengue para pessoas entre 12 e 59 anos e mesmo com a vacinação, a principal forma de prevenir a dengue continua sendo o controle do mosquito Aedes aegypti, evitando locais com água parada onde ele possa se reproduzir. E se tratando sobre especificadamente o tratamento, basicamente você deve fazer alguns passos. Seguindo a orientação médica, na própria casa a pessoa deve fazer o seguinte: fazer o repouso, beber bastante água e outros líquidos, não se automedicar e procurar imediatamente um serviço de saúde se aparecerem sangramentos ou sinais de alerta. E não se esquecerem, claro, de retornar ao médico para a reavaliação quando for orientado. Só lembrando, gente, que ainda não existe especificadamente um medicamento específico para curar a dengue. Por isso, o cuidado com esses sintomas é super importante. Outra doença tropical negligenciada muito comum em Juiz de Fora é a giardíase. Vocês já ouviram falar sobre essa doença? A giardíase é uma doença causada por um protozoário, um organismo muito pequeno formado por uma única célula eucariota, chamado de Giardia intestinalis. Ela é mais comum em crianças e aparece principalmente em lugares com saneamento básico precário, ou seja, onde falta água tratada, coleta de esgoto e higiene adequada. Essa doença pode prejudicar o crescimento e o desenvolvimento infantil, sendo um grande problema de saúde pública. No mundo, são registrados mais de 280 milhões de casos por ano. A giardia existe em 2 formas: cisto, forma resistente que sai nas fezes de pessoas infectadas e pode sobreviver até 2 meses no ambiente. É essa forma que infecta as pessoas. E trofozoito, forma ativa do protozoário que vive no intestino delgado e causa os sintomas da doença. A transmissão acontece pela chamada via fecal-oral, ou seja, quando os cistos presentes nas fezes contaminam a água, os alimentos como frutas, verduras e legumes ou as mãos das pessoas. Em creches, por exemplo, isso pode acontecer com facilidade. A criança coça a região íntima, pega na mão do colega e ele coloca a mão na boca. Também pode ocorrer por meio de insetos que carregam cistos nas patas e os depositam nos alimentos. Outro problema são os assintomáticos, pessoas que têm a doença, mas não sentem nada, então continuam espalhando cistos sem perceber. A giardíase também pode infectar animais, inclusive nossos pets. Os sintomas da giardíase são diarreia gordurosa, dores abdominais, náuseas, vômitos, desidratação, gases e fezes muito moles e com cheiro forte. Também podem haver complicações. A giardíase pode trazer vários problemas para a saúde, principalmente quando a infecção dura muito tempo, que é a forma crônica, ou até mesmo quando a pessoa não apresenta sintomas, forma assintomática. Em crianças, ela pode dificultar a absorção dos nutrientes dos alimentos, prejudicando o crescimento. Isso pode causar perda de peso, desnutrição, anemia e falta de minerais importantes como ferro e zinco. Em casos mais sérios, a doença também pode afetar a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo. Além disso, existem evidências de que a giardíase pode aparecer junto com outras infecções, como bactérias, vírus ou outros parasitas, o que pode piorar ainda mais o quadro da pessoa infectada. Então, é importante prevenir e controlar a doença. Para isso, é necessário educação sanitária. Tomar banho, lavar bem as mãos, usar o banheiro, higienizar os alimentos. Saneamento básico, que é responsabilidade dos governos, garantir água tratada e coleta de esgoto.
ferver muito bem a água antes de beber quando ela não for tratada, cuidados em creches, orientando crianças, funcionários e responsáveis, o tratamento adequado para quem está doente, evitando a transmissão, e proteger os alimentos, lavando-os bem e guardando-os corretamente. O diagnóstico é feito por médico com exames laboratoriais, principalmente o exame de fezes, onde são procurados os cistos e, em casos de diarreia intensa, os trofosfoitos. Como os cistos nem sempre aparecem em todas as amostras, o médico costuma pedir coletas em dias diferentes. A giardíase é tratada com medicamentos como sequinidazol, metronidazol ou albendazol. Porém, nenhum deles garante 100% de cura. Por isso, após o tratamento, é importante fazer novos exames para confirmar se o protozoário realmente foi eliminado. Antes de finalizarmos, é muito importante que vocês entendam que as doenças tropicais negligenciadas estão fortemente associadas à pobreza, à desigualdade social e ao descaso histórico do poder público com populações em situação de maior vulnerabilidade. Essas doenças afetam principalmente comunidades que vivem sem acesso adequado a saneamento básico, água potável, coleta de lixo e serviços de saúde de qualidade. O número de casos anuais poderia ser drasticamente reduzido caso políticas públicas efetivas fossem implementadas, com foco na melhoria da infraestrutura dessas regiões, incluindo a ampliação do saneamento básico, o tratamento adequado da água, a destinação correta dos resíduos sólidos e ações contínuas de educação e saúde. É importante destacar que as pessoas doentes geram custos elevados aos cofres públicos, tanto com tratamentos médicos quanto com afastamentos do trabalho e da escola. Assim, investir na prevenção das doenças tropicais negligenciadas é não apenas uma medida socialmente justa, mas também economicamente estratégica, pois reduz gastos futuros com saúde e aumenta a qualidade de vida da população. Dessa forma, é fundamental olhar para as DTNs com mais atenção, responsabilidade e cuidado, reconhecendo que a população mais vulnerável merece proteção, dignidade e acesso a condições básicas de vida e não o abandono ou a invisibilidade social.